Você já percebeu que a geração Z brasileira parece, ao mesmo tempo, muito segura e muito cansada? É como se fossem confiantes nas ideias, mas inseguros por dentro. Conectados o tempo todo, mas frequentemente solitários. E não, isso não é drama, não é fraqueza. E também não é uma geração mimada. Na psicologia, o que a gente vê aqui é algo muito mais profundo. A geração Z foi a primeira geração brasileira que nunca conheceu o mundo sem internet. Eles não entraram no digital, eles nasceram dentro dele. E isso muda a forma como o cérebro aprende, se compara e se protege. O cérebro humano é moldado pelo ambiente. E o ambiente deles sempre foi rápido, sempre foi público, sempre foi comparativo. Isso cria algumas marcas psicológicas muito específicas. Primeiro, eles desenvolveram uma autoconsciência muito precoce. Desde cedo, existe a sensação de estar sendo observado. Curtidas, visualizações, comentários. O cérebro passa a operar em modo de exposição constante. E quando você cresce sentindo que pode ser avaliado a qualquer momento, você aprende a editar quem você é. Segundo, existe uma relação intensa com o desempenho. Não apenas desempenho escolar, mas desempenho social, desempenho estético, desempenho emocional. A comparação deixou de ser local, ela virou global. E o cérebro humano não foi feito para se comparar com milhares de pessoas por dia. Isso ativa áreas ligadas à ameaça social. E a ameaça social, para o cérebro, dói quase como ameaça física. Terceiro, eles cresceram ouvindo sobre crise. Crise econômica, crise política, crise climática, crise social. A sensação de instabilidade não é pontual, é estrutural. E quando o futuro parece incerto demais, o presente ganha um peso maior. Isso explica por que muitos valorizam experiências imediatas. Não é irresponsabilidade, é adaptação. Quarto, existe uma abertura emocional maior. A geração Z fala sobre ansiedade, sobre terapia, sobre saúde mental. E isso é um avanço. Mas aqui está o ponto importante. Falar sobre emoções não significa saber regulá-las. Ter vocabulário emocional é diferente de ter estabilidade emocional. E essa é uma parte delicada, porque ao mesmo tempo que existe mais consciência, também existe mais estímulo, mais informação, mais opinião, mais comparação. O sistema nervoso quase nunca descansa. Mas existe algo muito forte nessa geração. Eles questionam padrões, questionam hierarquias, questionam estruturas antigas. Não por rebeldia vazia, mas porque cresceram vendo incoerências expostas em tempo real. Eles respeitam a autenticidade, não apenas a autoridade, e isso é psicologicamente saudável. Só que também pode gerar frustração constante, porque o mundo real ainda funciona com estruturas antigas, e viver entre o ideal e o possível cansa. Existe também um traço silencioso que pouca gente comenta. Apesar de parecerem extremamente conectados, muitos relatam solidão profunda, porque conexão digital não substitui regulação emocional presencial. O cérebro humano ainda precisa de contato real, de olhar, de presença física, e quando isso falta, a sensação de vazio aumenta. Mas é importante dizer algo com muito cuidado aqui. A geração Z brasileira não é fraca, ela é hipersensível ao ambiente. E sensibilidade não é defeito, é radar. Só que radar constante também esgota. Se essa sensibilidade for bem direcionada, ela vira criatividade, empatia, consciência social. Mas se não houver pausa, ela vira ansiedade. Aqui a gente não romantiza, mas também não desvaloriza. A geração Z carrega o peso de ter crescido em um mundo acelerado demais, e o cérebro faz o que pode para sobreviver. Às vezes, isso aparece como procrastinação, às vezes como exaustão, às vezes como necessidade de validação. Mas por trás disso existe adaptação. Você não está perdido. Você cresceu rápido demais em um mundo que nunca desacelera.
E talvez a tarefa mais difícil dessa geração seja aprender a descansar sem culpa. Se você faz parte da geração Z, qual dessas características mais conversa com você? E se você convive com alguém dessa geração, o que você passou a entender agora? Se você gosta de entender a mente humana sem rótulos e sem julgamentos, curte o vídeo e se inscreve para mais Psicologia Observada. Aqui, a gente não julga comportamento, a gente entende o cérebro. E eu te vejo no próximo vídeo.